Eu já entendi que o DNA e o ambiente moldam juntos quais características um ser vivo terá. Mas e o meu comportamento? Meu comportamento pode estar no meu DNA? Bom, para responder essa pergunta, eu vou pegar o exemplo de um estudo realizado com gêmeos monozigóticos. Mono o quê? Monozigóticos. Gêmeos monozigóticos são aqueles que se originam de um único óvulo fecundado por um único espermatozoide, que juntos formam uma única célula. Por isso que eles possuem as mesmas informações genéticas. Então, a gente costuma chamá-los de gêmeos idênticos. Entendi. Mas eu também conheço irmãos gêmeos que não são parecidos. Como isso funciona? Bom, nesse caso a gente está falando de gêmeos dizigóticos, que são formados a partir de duas células diferentes. Um irmão é originado pela união de um óvulo com um espermatozoide, e o outro irmão é originado por um outro óvulo com um outro espermatozoide. Esses irmãos gêmeos compartilham certa quantidade de informação genética, mas eles não são idênticos, exatamente como os irmãos que não são gêmeos. Saquei. E agora me conta então sobre o estudo que você estava falando. Uma das maneiras encontradas pelos pesquisadores para investigar se uma característica está ou não no DNA daquela espécie é comparar a ocorrência dessa característica entre irmãos gêmeos, mono e dizigóticos. Lembra do fator RH do sangue que a gente falou no outro vídeo? Então, a gente pode analisar a concordância do RH entre os irmãos gêmeos da seguinte maneira. Primeiro, a gente identifica o RH de um dos irmãos como positivo ou negativo, depois a gente determina o RH do outro irmão. Caso eles tenham o mesmo tipo de RH, dizemos que existe concordância dessa característica para os dois irmãos. Como você deve lembrar do vídeo passado, o fator RH é determinado 100% pela genética. Então, se os gêmeos idênticos são originados pela exata mesma combinação genética, esperamos que eles tenham concordância de 100% para essa característica. Já quanto aos irmãos gêmeos não idênticos, esperamos que a frequência de concordância seja menor, ou seja, a chance deles terem o mesmo fator RH é bem menor. Olha, super interessante. Mas o que isso tem a ver com um estudo genético sobre comportamento? Então, é exatamente essa metodologia que é usada para a gente estudar genética e comportamento. Por exemplo, foram analisados 123 pares de gêmeos num estudo realizado com pessoas que apresentam alterações de humor com alternância de episódios de depressão e mania, o transtorno afetivo bipolar. Entre os pares de gêmeos monozigóticos, em 79% dos casos, quando um dos irmãos apresentava o transtorno bipolar, o outro também apresentava essa característica. Já nos pares de gêmeos dizigóticos, quando um deles apresentava o transtorno bipolar, o outro também apresentava apenas em 19% dos casos. Nossa, é muita diferença. Pois é, e esse resultado sugere fortemente que o transtorno afetivo bipolar tem uma base genética, mas que ele não é determinado exclusivamente pelos genes. Diferente do fator RH, a concordância entre os gêmeos monozigóticos não é de 100%. Então, a gente pode concluir que existem outros fatores, chamados de ambientais, na determinação dessa característica. Assim como a produtividade do tomateiro. Você lembra disso? Lembro sim. A produtividade do tomateiro tinha influência do que estava escrito no DNA e de fatores ambientais, né? Como luz, água e nutrientes. Isso mesmo. Tá, mas tem como a gente saber o que está escrito no DNA de pessoas com transtorno afetivo bipolar? Existem mudanças que se refletem no cérebro? Bom, comparando o cérebro de portadores do transtorno bipolar com o cérebro de pessoas com outras doenças psiquiátricas, os pesquisadores desse estudo verificaram que os genes que aparecem aqui na tela estão com atividade alterada. A maior parte desses genes tem como função ensinar as células do cérebro a produzir proteínas relacionadas à comunicação com outras células. Pera, as células se comunicam? Pois é, as células se comunicam. Para o cérebro funcionar, o impulso nervoso precisa ser passado de uma célula para outra. E o impulso nervoso nada mais é que a informação na forma elétrica e química. Mas não é a mesma informação escrita no DNA, hein? Não vai confundir. Então, para o impulso nervoso passar de uma célula para outra, existe todo um processo que depende de elementos presentes na célula. Por exemplo, os elementos feitos a partir desses genes que os pesquisadores investigaram. Certo, mas eu estava aqui pensando em outra coisa. Então, dá para dizer que esses genes de todo mundo com esse transtorno são iguais? Bom, não exatamente. Esses genes não têm um padrão de funcionamento característico e uniforme dentre os pacientes. Existe uma diversidade no funcionamento deles. E essa diversidade
pode estar relacionada à variação da frequência e da intensidade dos quadros de depressão e mania, ou aos fatores ambientais, sejam eles nutricionais, escolares, familiares, sociais, entre outros. Então, esse estudo nos ajudou a entender que o transtorno afetivo bipolar é determinado por um mecanismo multifatorial, ou seja, resultante da interação entre diversos fatores ambientais e genéticos. Então, é possível afirmar que o transtorno afetivo bipolar também está no DNA. Peraí que eu ainda tenho várias perguntas, tipo, se os meus genes e o ambiente determinam como o meu cérebro funciona, será que a minha musculatura também é determinada desse jeito? É que eu tô pensando se a habilidade para esportes, por exemplo, tá no DNA. Essa pergunta você vai ter que segurar até o próximo vídeo da playlist Está no DNA. Eu vou responder ela por lá. Bora? Partiu!